E aí, gente, como vão vocês? Tudo tranquilo? Galera, viemos aqui pro primeiro episódio da Sessão Shonen Jump. Sessão Shonen Jump, Pedro. Sim, se você não assistiu os vídeos passados, a Sessão Shonen Jump vai ser uma sessão semanal onde eu vou trazer pra vocês as histórias que eu mesmo escrevi. E, no entanto, esse vídeo tá umas 2 semanas atrás, porque eu decidi começar a fazer a Sessão Shonen Jump na semana retrasada. Só que o problema é que eu tenho tão pouco tempo, mas tão pouco tempo, que eu consegui escrever apenas incríveis 12 páginas. Mas então, vocês querem saber o pouquinho que eu consegui desenvolver da história? Olha, nesse tempo todo, você quer? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. É isso, bora pro vídeo. Então, gente, por enquanto essa história, olha, não tem um nome, eu até penso em um nome, só que eu não sei se iria combinar com a história. Olha, o nome dessa história, olha, seria Bad Wolf. Bad Wolf, Pedro, o que Bad Wolf significa? Pra você aí que com certeza é desinteressado que nem eu e não manja de inglês, Bad Wolf significa lobo mau. O lobo mau, Pedro, sim, é um termo simples, mas explica bastante, mas apenas o nome já diz bastante sobre a obra, principalmente se levarmos em conta o poder do protagonista. Este poder do protagonista, Pedro, ele pode se transformar em um lobo, né? Fica até... Continua aí que você vai entender. Então, tudo começa com o nosso pequeno protagonista apenas levantando cedo para cortar lenha para sua família. No entanto, apareceu um casal de lobos. Ele acabou se assustando e já estava esperando pelo pior. Os dois lobos pegaram ele pelos pés, cada um segurando uma perna do moleque e arrastou eles alguns quilômetros até chegar em um buraco. E daí quando ele levantou, ele fechou os olhos já esperando pelo pior. Olha, daí percebeu que os lobos não estavam atacando ele. Então ele estava tentando se questionar o porquê que os lobos arrastaram ele até lá. Daí ele percebeu um barulho de choro vindo de dentro de um buraco, o qual eles tinham levado o protagonista. Daí ele começou a ligar os pontos e percebeu que os lobos estavam pedindo ajuda. Pera aí, Pedro, você não acha que isso ficou meio aleatório? Não ficou aleatório. Olha, existem uns poucos momentos na vida real, bem raros, mas acontecem, em que animais pedem ajuda para os seres humanos. Então eu resolvi aproveitar isso e simplesmente causar esse momento, que inclusive esse pequeno momento tem uma grande importância para a obra. Se eu não tivesse pensado em colocar esse momento, então a obra iria acabar muito tempo antes. Talvez nem tivesse esse início. Enfim, daí o protagonista tentou se afastar, mas ele foi bloqueado pelo lobo. O protagonista explicou que ele não iria fugir e montou uma tocha improvisada com um fiapo que ele tirou do seu casaco, amarrou umas folhas de pingue em um galho que ele havia afiado com uma pedra que achou no chão e fez uma tocha improvisada. Depois ele foi batendo as pedras até fazer faísca e começou a queimar. E daí ele disse que já ia cuidar do objetivo dele, mas ele já havia esquecido o que era pra fazer. Daí quando ele ouviu de novo o barulho de choro, ele se lembrou que ele tinha que tirar o filhote lá debaixo do buraco. Daí ele entrou no buraco e voltou com o filhote. E daí quando ele já estava finalmente indo embora, aquele lobo maior que tinha bloqueado ele antes passou a pata nas costas dele. Daí o protagonista falou: o que foi que você passou nas minhas costas? Mas aí ele virou e viu que a família de lobo simplesmente não estava mais lá. Inclusive tem até uma referência aí. Essa referência é a Shingeki no Kyojin, eu não sei se você reassistiu Shingeki no Kyojin ou se você leu o manga. Mas se você leu pelo menos até um certo ponto do início, isso tem uma cena onde o Jean passa a mão nas costas do Connie. Daí o Connie pergunta o que ele passou nas costas dele, sendo que não passou nada. Bom, na verdade o Jean passou um pouco de confiança que ele ainda tinha pro Connie, né? Porque ele meio que ficou com um emocional abalado por uma parada besta.
É uma parada. Aí um motivo bem. Essa diferença é que eu fui o que não ganho. A diferença é que eu fui o que não ficou apenas com neve nas costas e também não ficou com coco ou de lobo. Não, ele recebeu uma bênção. Uma bênção, Pedro? Sim, o protagonista ainda não achou uma boa explicação pro poder que ele vai despertar, mas ele tem uma coisa chamada instinto, o que eu me baseei no Haki de One Piece pra fazer, porque existem 3 instintos, o da força, o sensorial e o alpha. Por enquanto, que o protagonista melhor tem maestria é o instinto da força, que permite com que ele possa invocar a força dos ancestrais e usar pra lutar com eles, bem parecido com o poder da erva coraça, do Pantera Negra. Enfim, continuando. Daí ele acabou voltando pra casa e se deparou com a verdadeira cena de filme de terror. Toda a casa dele estava ensanguentada. A família dele estava morta, esquartejada e despedaçada. E daí no chão ele percebe uma trilha de sangue. E seguindo essa trilha com os olhos, ele percebe que tinha um urso lá longe, mas também ao mesmo tempo um pouquinho perto de onde ele está. Não estava muito longe. E daí o protagonista acabou se enfurecendo e falou que o urso iria pagar. O urso, quando percebeu o protagonista, resolveu correr na direção dele. Ele, inclusive, aí eu coloco até mais uma referência. Que é uma referência ao filme Strong World de One Piece, onde quando inclusive a cena é a mesma. O protagonista fala: ah, é? Quer briga? É que eu não sei se você assistiu o filme de Strong World de One Piece, mas acontece uma cena parecida onde um urso corre na direção do Luffy e ele fala exatamente essa mesma coisa. A diferença é que o Luffy não começou já atacando. O protagonista parou por um momento e pensou consigo mesmo: esse frio deve ter congelado os meus miolos. Tem um urso gigantesco vindo na minha direção e eu não estou com medo. E logo depois ele já entendeu o porquê. Bom, mais ou menos. O urso tentou atacar ele, mas aí ele inexplicavelmente pulou 10 metros. Pera aí, Pedro, 10 metros? Você não acha que já deu um início muito... logo do início pro seu protagonista? Sim, gente, mas eu não sei se vocês sabem, mas sempre tem aquela cena onde o protagonista tira poder de algum lugar pra se salvar ou salvar alguém. No caso a diferença é que no meu caso tem uma explicação. O poder do Fuyuki tá ativado por causa do seu estado de necessidade. O que é isso? Isso, Pedro, é referência a mais algum anime? Não, na verdade, essa referência é o Dr. Fran. Dr. Fran, Pedro? Sim, Dr. Fran. Eu sei que não combina colocar uma referência a um Yoto. Robert Direito, que no caso é o Dr. Fran, que é advogado desde 2018 na minha novel de Shonen, que é focado em batalhas, mas o estado de necessidade. Mas na vida real, o estado de necessidade é um estado onde simplesmente não existe crime. Se uma pessoa estiver precisando muito, ela pode fazer o que ela quiser, até mesmo cometer um crime se for para ela se salvar ou salvar uma pessoa. Ou inclusive suponhamos que o meu padrasto, por exemplo, esteja tendo um ataque. Eu sou menor de idade. A minha mãe não tem carteira. No entanto, se for um verdadeiro estado de necessidade, qualquer um de nós dois pode pegar o carro e dirigir e levar o meu padrasto até o hospital. Inclusive, gente, seria uma boa possibilidade, porque realmente é bem assim. Eu sou o único que tem altura pra ficar naquele Eu sou o único que tem tamanho pra ficar naquele banco e também a minha mãe não tem carteira. Fora também que eu sou menor de idade. Mas chega de falar de direito. O que isso tem a ver com o meu poder? Simples. O meu poder chamado instinto tem uma coisa chamada estado de necessidade. O poder do instinto funciona que nem o poder de stand do teu World, do Star Platinum, o mundo. O Araki nos explicou que o poder de parar o tempo começa pequenininho, e quanto mais o seu usuário usa esse poder, maior a sua maestria vai ficando, podendo parar o tempo por mais segundos, talvez até minutos.
Só que como era um estado de necessidade, não havia limitação pra quanto poder o Fuyuki... Sim, gente, o nome do protagonista é Fuyuki Kobayashi. Eu tinha esquecido de mencionar. Isso é que eu ainda não havia chegado no momento em que eu ia revelar o nome dele pra vocês. Enfim, continuando, não existia um limite pra quanto poder o Fuyuki poderia usar. Tanto que pra vocês terem noção, ele não só liberou o poder do instinto da força, como também liberou o poder do instinto do alfa, que é o instinto mais forte. Pra quem não sabe, eu não sei se eu expliquei pra vocês, mas o instinto do alfa funciona como o haki do conquistador, ou haki do rei, chame como vocês quiserem, que simplesmente faz com que o seu usuário simplesmente emane uma aura assustado, ora fazendo com que seres de determinação, o poder mais baixo, acabem ficando com medo, tendo daquela pessoa uma imagem mais assustado. Ora, enfim, o Fuyuki pula uns 10 metros, aí ele usou um galho lá de cima e usou como um impulso pra pular com tudo, dando um soco na cabeça do urso, assim desmaiando ele, mas não o matando. No entanto, o Fuyuki não sabia disso lá no início. Bom, gente, vocês gostaram do vídeo? Me contem. E também esse daqui ainda não é o capítulo completo. E tá por fora também, em que ainda tá apenas no primeiro arco. Inclusive, se essa minha ideia realmente der certo, eu conseguir publicar os meus livros, as minhas novels, eu pretendo fazer de 9 a 10 arcos. E aí, curtiu a ideia? Bom, gente, valeu, isso. Eu espero que vocês tenham curtido e fui!